Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Hoje a gente está com um convidado super especial aqui, um colega, médico veterinário Tiago Kohler, que ele é especializado em intensivismo. Ele é graduado pela UDESC e depois disso ele fez pós-graduação em medicina veterinária intensiva pela Unip. Ele é instrutor do ABC Trauma da Lavex. É habilitado no ABC dos cuidados intensivos também pela Lavex, habilitado pelo POCUS BVEX, consultor da VET Assistência, é membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, diretor clínico do Hospital Veterinário Três Irmãos. Isso porque eu pedi para ele abreviar o currículo dele, porque senão eu ia ficar aqui só falando as qualificações do Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e falar aqui com o Nefrotalks. E é uma honra para a gente estar com você. Eu que agradeço, Jô, Ximênia, eu agradeço realmente. Acho que é uma iniciativa muito legal, né? A gente começar a discutir de uma forma multidisciplinar aí o paciente renal, né? Que às vezes é o que eu brinco, né? Na UTI a gente vive de guerra com os especialistas das outras áreas. Isso é verdade. Tiago, olha só, a gente pensou muito ao fazer esse convite para você, claro, por toda a sua qualificação, mas porque é um tema muito atual para a gente e é muito frequente, né? Que são animais que chegam para nós em injúria renal aguda e normalmente a gente precisa fazer alguns cuidados. Então a gente pensou num tema assim, como que a gente pode melhorar o prognóstico dos pacientes com injúria renal aguda e de doença renal crônica, que às vezes está descompensado, né? Dentro da terapia intensiva, mas sem necessariamente depender exclusivamente das terapias dialíticas. Porque às vezes nem todo tutor tem a condição de levar o paciente para fazer a hemodiálise, mas a gente precisa sim da qualidade para o atendimento desse paciente. E nem todo lugar também tem, né, É verdade. hemodiálise. E são pacientes que a gente, em algum momento, a gente vai lidar mesmo com essa questão crítica. E aí a gente precisa muito do auxílio do intensivista. Exatamente. Hoje o que eu vejo, até essa questão de não ter o recurso no local é mais impactante do que o tutor não ter orçamento, né? A gente vê nos últimos 5, 6 anos, né? Para não falar uma mudança dos últimos 18 anos que eu estou formado, mas a gente vê realmente essa questão que o tutor até investe, né? Claro, com alguns ainda vão ter restrição, né? Mas o tutor tem investido não só na terapia dialítica, a própria UTI, né? Não é um serviço barato, mas a gente ainda tem poucos serviços no Brasil. Então, e eu ainda arrisco dizer que serviços de qualidade são menos ainda, infelizmente, né? Tudo que é novo existe uma curva de aprendizado associado, né? E aí a gente acaba sofrendo por algumas questões, né? Em relação a como conduzir esse paciente, seja por restrição financeira do tutor, seja por não ter no local, mas também o time que esse paciente chega, né? Uhum. E aí é o time que ele chega para terapia de substituição renal, mas também o time que às vezes ele chega na UTI, né? A gente tem muito paciente tardio na UTI, né? O que talvez o pessoal hoje da Nefro que presta o serviço de substituição renal sente é o que a gente também já sente há muito tempo na UTI, né? O paciente chega, infelizmente, para morrer, tá grave, né? Se ele tivesse chegado lá atrás, se os primeiros sinais de falência renal tivessem sido a gente Notório. tivesse prestado atenção àqueles sinais, né? Esse paciente teria tido uma condução diferente, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, quando a gente fala, pensa que não só um nefrologista ou alguém da terapia intensiva está ouvindo a gente do outro lado aí, mas eu acho que isso é importante, né? O que momento esse paciente ele deixa de ser um paciente simples e ele passou a se tornar um paciente complexo, né? Eu acho que isso que é o grande quê ainda da questão dentro da veterinária. O Isso é que eu verdade. noto muito é que, principalmente os clínicos ainda, eles se apegam muito a valores, né?
Quanto maior o valor, aí ele acha que tem que fazer uma coisa diferente, mandar para a gente, né, para que a gente possa mudar aquele contexto que às vezes já está instalado. E, e não se apegar às mudanças do basal, né, até mesmo com o paciente estável ainda, mas ter essa consciência, né, de que tem números ali mudando um pouco, mas o paciente continua bem, mas tem já o feeling, né, o momento certo para encaminhar para a gente. Isso é muito importante, Mene, porque a gente tem que pensar que o nosso paciente não é um número, né? É um ser e a gente tem que ir acompanhando a evolução dos números, porque realmente alguns sinais eles só vão aparecer quando esses números estiverem extremamente elevados. Mas se a gente for percebendo que eles estão progredindo e a gente conseguir intervir ali de forma, vamos falar assim, incisiva, isso é muito importante. E uma coisa que o Tiago falou, e eu acho que na especialidade da nefrologia acontece ainda, é deixar para chamar o nefrologista quando o paciente está no estágio assim extremamente grave. E muitas vezes a gente chega e já não tem muito o que fazer. O professor Luciano fala muito assim: eu queria ter a poçãozinha mágica que todo mundo acha que o nefrologista tem, que vai chegar lá e tem, resolver o problema, né? Mas que infelizmente não é assim. Mas eu queria tocar num ponto que eu acho que é importante, que é hidratar esse paciente num primeiro momento, até para a gente ter esses números, né? E queria que o Tiago falasse um pouco sobre a hidratação desses pacientes, que é uma polêmica hoje, né, com essa nova diretriz de fluido. Muitas pessoas ainda têm aquele conceito do consenso antigo, e era isso. Eu acho a questão da fluidoterapia, né? Poxa, algumas coisas que saíram no consenso agora, que é 2024, né? Às vezes eu tô me perdendo no último ano aí, mas é 24 consenso. Algumas coisas que o consenso traz, a grande maioria, né, dos colegas no Brasil e outros lugares já traz. Eu fiz a pós em 2015, comecei, a gente já via vários conceitos desse lá. E ainda eu vejo por aí aquela ideia de que fluido lava o rim, né? Fluido Nossa. baixa a creatinina. Deu, Uhum. bah, isso é bom se fosse assim, né? Não teria tanta necessidade de fazer transplante renal na medicina humana, por exemplo. Eu falo assim, Verdade. cara, se fosse isso, não tinha clínica de hemodiálise, pô, coloca o cara no fluido. Porque é uma falta de noção de conceito, de fisiologia, né? Na verdade, quando a gente inicia uma fluido, talvez a gente esteja hemodiluindo aquela creatina. Claro que a gente sabe que essa creatinina pode estar aumentada por causas pré-renais e realmente com volume aumentado, mas tem gente que fica largando fluido aí para tentar baixar uma creatinina de 12, que já está 3 dias em 12, mesmo com fluido, daí ele, opa, agora foi para 13. Foi teu fluido, né? Claro, eu já Pior, comecei alto, né? pior, com diurético. Com o diurético, né? E aí tem, né? Tem aquela questão, o diurético faz mal aos rins. Eu não, o que faz mal aos rins é provavelmente fazer um diurético e não repor o volume que esse diurético está mandando embora, né? Exatamente. Inclusive, tem paciente com hipervolemia, com sobreidratação, que a gente deve fazer o diurético para esse paciente, porque a gente também vai estar diminuindo perfusão renal devido ao aumento de pressão, aumento da pressão renal, que diminui pressão de perfusão renal, né? Consequentemente, a taxa de filtração glomerular. Então, foi bom esse consenso novo, né? E eu acho que hoje, com a rede social tão ativa, melhorou. Eu vejo uma melhora, assim, quando a gente vai falar sobre fluido de uma maneira geral, para alguns lugares que eu acabo dando aula, treinamento. Mas ainda existe, né? Por exemplo, aquelas tabelinhas antigas, né? Que eu amo, assim. Eu queria saber de onde surgiram. Porque se tem vômito é 40 ml, se tem diarreia é mais 40. Se tem os dois é 60, de uma é 40. Com 40, pela lógica, seria 80. Por que que agora virou só 60? Eu brinco com o pessoal para dizer, ó, não é bem isso, né? Individualiza teu paciente, entende qual é o status volêmico dele quando você admitiu, né? E aí eu gosto muito de usar valor de hematócrito com a proteína total para me guiar, né? Pensando no global e a creatinina aí, pensando mais na questão renal, até onde eu consigo ir com essa fluido. E hoje
não existe mais aquela fórmula fechada de 30, 40, 50 ml por quilo por dia, ou enfim, né? Eu acabo usando muito o 30 vezes o peso mais 70, que é a mesma fórmula lá que a gente vai usar para necessidade energética basal, como manutenção, e dentro do paciente a gente vai ajustando, né? Porque um paciente renal muitas vezes ele pode estar poliúrico, né? E aí eu vou fazendo Uhum. 1 a 2 ml quilo hora. Pô, mas esse cara está produzindo 4 ml quilo hora. Eu não estou ajudando ele, né? E eu posso ser o contrário, né? Eu posso estar fazendo 2 ml quilo hora e esse cara está ali com 0,8 ml quilo hora. Eu estou causando uma hipervolemia nele, uma sobreidratação. Então, realmente, eu acho que o mais importante é individualizar esse paciente e sim, dá trabalho fazer fluidoterapia, né? Eu É, gosto muito de bater nessa tecla. Terapia é uma terapêutica, né? Não é um trocinho pingando lá para bonito. Então, dá trabalho. Eu avalio parâmetro, eu vou avaliar exames laboratoriais. Hoje, a imagem nos ajuda bastante, né? O POCUS, ele acaba contribuindo para trazer um pouco da ideia. Débito urinário, não só no paciente renal, né? Mas eu acho que débito urinário é essencial para um paciente na fluidoterapia, e é tão né? simples, né? Muitas vezes as pessoas deixam de fazer que só de pesar o tapetinho antes, colocar ele lá, calcular o tempo que tá e mensurar isso é muito simples. E às vezes as pessoas pensam, não, tem que passar sonda, e aí determina que é algo muito mirabolante. E nem é. Não, e muitas vezes o resultado também, né, vem assim no relatório, aí débito urinário suficiente, É. Qual que é, né? né? Ou grande quantidade, pequena quantidade, isso não é débito, gente. Aí É, eu me torno a chata, né? Mas é preciso realmente mudar, né, essas visões, né, de parâmetros. quanto tá entrando e quanto tá saindo, né? E aí, Exatamente. fala do tapete, mas se ele urinar, em alguns casos eu falo assim, pesa tudo que tá dentro da baia. Pesa o tapetinho, pesa o. Ah, tem que colocar um cobertor. Pesa o cobertor, anota lá o peso do cobertor. Se urinar no cobertor, é o mesmo princípio do tapete, Exatamente. né? Porque realmente a gente sabe que em algum momento pode ser que se perca um pouco o dado, mas eu prefiro ter um dado muito Próximo. aproximado do que não ter dado nenhum, Uhum. né? E avaliando isso com uma certa frequência e realmente, né, é um parâmetro a mais, né? É um parâmetro a mais que num primeiro momento, quando a gente fala pesa o tapete, isso dá trabalho, mas tu não anota a frequência cardíaca, anota o peso do tapete. Anota mais uma vez, depois divide pelo tempo, pelo peso, e a gente tem o débito urinário desse paciente, né? E em cima disso, hoje, assim, que eu penso assim, quando o animal está internado há 3, 4 dias e todo o registro dele tá na passagem do plantão tá 3% de desidratação, 5% de desidratação. Então, como alguém é internado há 4 dias na fluidoterapia está desidratado, é porque a gente está falhando, né? Exatamente. A gente está falhando. Então, eu acho que fluido é a base quando é necessária, né? Quando é necessária. A gente sabe que a fluido demais pode prejudicar. Essa semana mesmo saiu uma revisão aí em humanos, é, mudando um pouco da verdade que vinha sendo dita no paciente séptico, né? Então a gente agora, segundo essa revisão, pacientes com um fenótipo, alguns fenótipos, eles realmente são mais prejudicados quando há uma sobrecarga hídrica. Outros, a princípio, não há alteração na mortalidade. Uhum. A gente está falando de medicina humana, né? Só que é uma coisa que eu sempre trago, né? Porque na humana é fácil de, entre aspas, é fácil de alisar. Então, É. se na terapia intensiva sobra fluido, o pessoal tira na máquina. Na veterinária não é tão fácil assim, por custo, tamanho do paciente, né? E N outras questões aí que a gente sempre tem que pensar. Então, para nós controlar fluido, é sempre mais importante. Isso que a gente está falando de pensando muito no cão, né? Mas se eu colocar o gato nessa jogada, né? E hoje não dá Sim. para falar em fluido sem dizer que o fluido está fora da bomba, né? Ah, é. Pois Exatamente. Não, e sem falar também do tipo, né, do fluido, né, também ver a necessidade de cada paciente, além da taxa, o tipo, né, do que ele necessita. É a verdade. importância de avaliar eletrólito aí é extrema, né?
todos os pacientes críticos a gente deveria avaliar, no meu ver, eletrólitos aí diários, né? Se possível, às vezes até a cada 12 horas. Sim, Mas no renal não tem, né, como a gente fugir disso aí. E é Entendi. uma coisa que fica muito esquecida, né? E eu bato muito nessa tecla. Se a gente pede exame de TGP, fosfatase, mas às vezes é muito mais importante saber, né, o cálcio, o potássio desse cara, o sódio desse cara, né? Hoje, inclusive, a gente pegou aqui um paciente que estava com vômito e diarreia, e na gaso de hoje ele estava com 126 de sódio. Eu falei, opa, nós temos um problema mais sério aí, né? Para onde que esse sódio está indo agora, né? E, enfim, a gente mudou a conduta de fluido do paciente, né? Sai do ringer, vai para o NaCl, vamos mudar a história desse cara aí, né? Aqui, e isso que eu ia te perguntar, assim, nessas mentorias que você faz, o que que você percebe, assim, que é a maior falha? Assim, não falha, mas o que é mais deficiente, se é a reposição desses eletrólitos, se é a correção deles, ou se é, às vezes, o manejo prévio, né, até mesmo de hidratar antes de fazer os exames, alguma coisa assim. O que que você percebe que pode ser até uma dica para as pessoas melhorarem? A questão do hidratar antes do exame, eu vejo assim, a grande maioria dos animais são internados e o exame é coletado na hora que está fazendo o acesso, né? Às vezes por questões, na maioria dos lugares é questão logística mesmo. Então o animal dificilmente está hidratado quando faz o exame, né? Se ele era um paciente desidratado, o exame é desidratado, Sim. né? O problema é, eu consigo repetir esse exame pelo menos dentro de 24 horas para ter uma noção do que eu fiz agora? Tem lugares que não conseguem, né? De novo, logística e financeiro do tutor. Então, isso é uma falha, né? O ideal era, beleza, coletei desidratado e reidratei, eu já vou coletar de novo para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, isso é um ponto que falha. Uhum. Outro é uma dificuldade grande, quando eu falo uma dificuldade grande, é do veterinário mediano, né? Da média brasileira, assim, do clínico geral, do pessoal que está se formando agora, de um pessoal que está formado há mais tempo, porque eu acho que é uma falha lá na graduação. A reposição eletrolítica, ela é passada batida, eu acho que na grande maioria das graduações no Brasil, né? O pessoal tem dificuldade de fazer cálculo de reposição por simplesmente não entender nem o princípio da reposição. Uhum. Tem mudado, né? A gasometria tem ficado mais comum, Sim. né? eu noto que aqui na minha rotina, pelo menos, mudou muito depois da nefrologia. Assim, o pessoal tem se atentado mais, sabe? Mas ainda se perde um pouco de quando entrar com o potássio ou mesmo a questão do cálculo, né? Em quanto tempo, o bicarbonato, enfim. Mas eu notei de um tempo para cá uma mudança e uma preocupação maior, apesar de ainda ser deficiente. Serviços eu acho que tem um acompanhamento do Nefro, né? O Nefro atende de maneira como volante e tem melhorado, né? A gente vê, pelo menos, sem a preocupação. Eu talvez tenha que repor, né? E ir avaliando esse paciente. Mas quando a gente pega, sei lá, 80% dos serviços, ele ainda está naquela coisa assim de coloca fluido aí, e a fluido ela não é usada de maneira terapêutica. Eu falo que fluido é que nem tu escolher um Sim, antibiótico, que nem tu escolher um vasoativo, né? Ela tem um motivo, tem uma razão, e eu tenho que entender o que que ela vai fazer dentro desse contexto, nesse paciente especificamente, né? E isso é uma das coisas que acaba falhando, né? Uma das coisas que é comum eu ver hoje, mesmo em lugares que já tem rotina de avaliar eletrólito, por exemplo, é esquecer do magnésio. É aquele paciente que está hipocalêmico, 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 dosar o magnésio. Magnésio? O magnésio existe? Dosa aí. Tá Tô baixo, aqui né? Claro, não pensando em mim, todos os gente. casos, né? Ai, meu Ninguém Deus. lembra disso. Eu vou ter que Mas deixar o também, bilhetinho do magnésio. também. eu acho assim, tá, daí começa assim, agora, aonde achar um sulfato de magnésio para repor, né? É. Mas eu acho que tem melhorado, né? Principalmente os serviços que têm já o acompanhamento do nefrologista. Eu acho que isso está, pelo menos, ligando um alerta em relação aos eletrólitos. A fluido, eu acho que ainda não. É engraçado isso, né? As pessoas ainda Sim. têm.
tem um pânico de fazer fluido no cardiopata, Uhum. né? E que Sim, tem cardiopata que precisa de fluido e não tem o cuidado que deveria ter no não só no paciente que nefro já, um doente renal que veio já com uma injúria aguda, mas aquele paciente, por exemplo, que chegou por uma pancreatite, evoluiu para uma CIRS e já está fazendo lesão renal por causa disso, e o rim também é esquecido às vezes, né? Porque daqui 3 dias eu vou repetir uns exames e por um acaso a creatinina apareceu lá no meio. Opa, né? Mas ela ainda tá 1,6, mas ali o cara entrou com 0,9 de creat, tá 1,6 em três Exato. dias, né? Entra naquelas questões do marcador, né? Será que esse cara já não virou um paciente renal? Lá atrás, inclusive, não agora, né? Mas isso é muito importante, porque às vezes passa desapercebido por estar dentro da faixa de normalidade, né? E as pessoas não É, se atentam que está subindo. E ali uhum, talvez é o que a gente falou no começo. Ali é o momento, às vezes, de intervir e tentar fazer com que ocorra o bloqueio da evolução da injúria, né? E é sim. difícil, porque assim, certa vez eu peguei, certa vez não, recente, uma colega que é veterinária me chamou para atender o cachorro dela, que estava com um histórico de injúria renal aguda, a gente estava tentando decifrar o que que era a causa. E por fazer aquele checklist todo, eu pensando, gente, tá tudo negativo, Babese. Aqui na nossa região é uma incidência altíssima de leishmania, então a gente pesquisou. Leishmania é tipo miou testou do gato, é o leishmania aqui. Então entrou no consultório, é cachorro, leishmania. Negativo e tudo. E a gente insistindo naquilo, até que de repente falei, gente, não testamos leptospira. Ah, mas é um cachorro de apartamento e etc. Não tem contato. Enfim, deu positivo. E aí, todo mundo da internação já tinha manejado aquele cachorro sem nenhuma preocupação. E, enfim, débito urinário, toda hora passando sonda, porque era um machinho, né? Então era fácil de passar a sonda para facilitar. E aí, eu te peço uma orientação. Qual que é a melhor estratégia dentro assim da internação, dentro do intensivismo, para a gente ter sempre uma, não é nem um manual, mas vamos falar assim, um uma protocolo, né? sequência para a gente não errar nessa parte, né? Porque às vezes acaba que a gente, no intuito de acreditar naquilo que o tutor fala, a gente deixa de investigar uma possibilidade e muitas vezes essa possibilidade é a causa da injúria. E enquanto a gente não trata a causa, a gente não vai ter uma melhora da consequência, né? Eu falo, a minha estratégia é recomendar que todo mundo assista a série House, né? Ah, é. Mas Ele é um amorzinho mesmo. Ele é é, néfro, eu, né? Inclusive. Eu bato muito nessa tecla da investigação, né? Eu gosto de trabalhar sempre com a ideia assim, ó, pelo menos três diferenciais. Ah, mas já deu positivo para isso. Fica pensando em mais dois, né? Porque realmente, pô, um cachorro, era apartamento esse cachorro que tinha lepto? É. Ah, mas esse cachorro, ele não pisa em lugar mais nenhum, Pois é. né? Um Tipo, passeio na né? praça, né? Tá, ele não. Então, eu sempre bato nessa tecla da investigação, o porquê, né? O que que tá acontecendo? Tem um. Então, essa questão da leite, por exemplo, aqui em Florianópolis, leite é endêmico, né? E a gente consegue ver um perfil diferente do tutor classe A, que já tem um conhecimento maior, que já vai fazer lá o uso, né, de medidas preventivas e tudo mais, e aquele pessoal que não tem conhecimento, né? Ou que não tem, às vezes, até a condição pensa em não fazer a medida preventiva porque não tem condição e acaba, no fim, gastando mais. Mas eu tem um hospital que eu acabo dando assistência na cidade, isso eu acho muito louco da Leixe, mas até Floripa, o sul da ilha tem mais leite que o norte da ilha. Na cidade, a princípio, não tem leite, mas e eles recebem pacientes de outras cidades vizinhas. E eu falo, começou a aumentar a crédito, faz leite. Mas será? Outro dia a gente estava com um paciente lá, não, mas ele só morou aqui. Daí batemos na tecla. Conversa com o tutor. Não, mas eu vim de algum lugar do Nordeste. Eu não lembro da cidade. Deu, opa! Era leite positivo. Pois é. Né? Então, essa questão de sempre abrir o alerta, né? A lepto é uma coisa que o pessoal baixa muito a guarda.
né? Eu acho Uhum. que passa muito batido. Os diagnósticos de pielo são difíceis, né? É um E eu acho que, desafio. né, e o que eu vejo muito da pielo, né, e até acho que é legal vocês falarem da experiência de vocês, aí eu vou entrevistar agora. Mas o que eu vejo da pielo, assim, não, mas não tinha bactéria na urina, né? Não, mas a gente sabe que pielo pode não ter bactéria na urina, Sim. né? Então, assim, essa investigação, eu sempre falo assim, ó, tem que trabalhar com pelo menos três diferenciais. O paciente entrou com, com um histórico X, né? O rim, coitado, ele paga a conta de muita gente, né? É uma Ele é um cara anteninha, né? Que eu falo sofrido. sempre, é uma anteninha. Ele é um cara sofrido, pô. Então a gente tem que abrir esse leque, né? E aí é importante novos marcadores, né? Pô, é um paciente que sempre teve uma create de um. É um tutor cuidadoso, faz exames periódicos, a create de um. Pô, ele chegou com 1,3 para mim, né? E ele não estava desidratado, ele estava pouco desidratado. Será que esse 1,3 já não está dizendo aí? Não estou funcionando mais direito, né? Então, esse histórico prévio, né? É muito mais fácil quando a gente tem um histórico prévio. E aí a importância de um prontuário bem É, preenchido e perfeito. guardado, né? A ideia de entrevistar o tutor, eu falo que entrevistar o tutor, né, fazer a anamnese, ela vai muito com aquela ideia de um filme policial, que você faz a mesma pergunta de maneiras diferentes, porque né, o clássico para mim, ele come o quê? Só ração. Ele come ração, mas a hora que você começa, ele dá petisco, daí, mas petisco não é comida na cabeça do tutor, é um extra, não tem nada a ver. Então, essa comunicação de como eu pergunto, quantas vezes eu pergunto, eu acho que a gente começa a abrir possibilidades, né, para ampliar meu leque de possíveis diagnósticos, né? Sim, E às vezes eu acho que a gente ainda não tem capacidade diagnóstica para fechar 100% dos casos, infelizmente, né? sim. Mas, Mas, pode continuar. não, não, vai lá. Tiago, mas assim, por exemplo, chega um paciente que está com a doença infecciosa, né? Assim, mas a gente não conseguiu diagnosticar. Porém, a suspeita é muito alta. Você já entra com a medicação de uma forma, como é que fala? Profilática, né? Isso. Profilática. Profilática. Aham. Ou espera o exame, ou vai fazendo outros ajustes até o exame sair. Na Quando sua. é essa medicação, tu diz o antibiótico, né? É, Eu sou um A cara saia assim, justa. quem convive comigo sabe que, independente, não só no antibiótico, mas eu sou um cara sempre do menos é mais, né? Eu tento sempre, assim, ser muito. é, eu tenho certeza, né? Às vezes eu não vou ter 100% de certeza. E nem nesse caso das infecciosas, é, eu tento buscar mais a clínica, por exemplo, numa pielo, né? Pensando numa pielo, eu vou tentar pensar na clínica dela, né? Tem dor, né? Talvez a urina já saiu, não é um paciente séptico, porque daí a gente vai lá para o consenso da sepse. O que que o consenso da sepse diz? Se não for, se não estiver em choque séptico, tu não tem certeza ainda, tu tem até 3 horas para fazer teu antibiótico. Claro, isso é medicina humana. Eu sei que em algumas realidades na veterinária brasileira você não vai ter uma urinálise em 3 horas. A realidade que eu tô hoje aqui me permite isso, então eu vou aguardar. É um paciente chocado que existe a possibilidade de ser uma pielo, eu vou entrar com antibiótico precoce. Eu vou usar o consenso da sepse comigo. Eu não tenho, não é séptico ainda, mas eu tenho uma grande suspeita, eu inicio. Mas essa suspeita tem que estar assim, bem relevante. cara para mim, né? Porque eu sou muito conservador no uso de antibiótico, como da maioria das drogas, mas eu acabo usando. Então, assim, pô, tem um histórico de vetor aí para hemoparasita, né? Ainda não está bem explicado, mas eu já tenho um hemograma na mão, pô, entra com antibiótico, né? O máximo que vai acontecer é daqui, nas próximas 24 horas, você já suspendeu o antibiótico, né? E aí entra também a questão, urinários é uma coisa que ninguém pede, né? Isso é um Melhorou mal para muito, mim. né? É. Tá É melhorando. terrível. Mas ninguém pede. Imagina, não, eu falo, cara, urina, tu não consegue entender o sangue sem entender a urina. E o Sim, pobre do rim que tá no meio do caminho dos dois, né? sim. Então, eu acho que isso é uma falha ainda corriqueira, né?
na veterinária, mas eu sempre vou evitar. Na dúvida, eu prefiro entrar e parar em seguida. Mas essa dúvida ela tem que estar assim tem que estar com mais cara de que é infeccioso do que não, né? E se tiver Entendi. chocado e for a suspeita, eu vou seguir o conselho de sepsis. Eu vou entrar na primeira hora com antibiótico, No né? E tentar interna- buscar esse foco infeccioso o mais precoce possível. Falando sobre urina, qual a frequência, assim, no paciente internado que normalmente você solicita? Você faz só uma solicitação e vai seguindo isso? Ou normalmente você pede com mais frequência nesse paciente que está ali internado por alguns dias? Urina, o nosso problema é a coleta ainda, né? Se vive muito com aquela ideia de que ele teria que estar teria que ser preciso centese, então eu já consegui protocolar num hospital que todo paciente de UTI tinha que ter uma urina de entrada. Não foi fácil, né? Isso eu não estou nem entrando na questão condição financeira do cliente, né? Eu estou entrando na questão protocolo com os colegas. E aí a gente acaba às vezes trabalhando com essa primeira, e se tem alteração na primeira a gente avalia lá dentro de 3, 4 dias para ver evolução, né? Se o paciente está sondado, às vezes isso facilita um pouco a Assim, coleta dentro de 3 dias, 6 dias, né? Mas a realidade que eu vejo, pelo menos, né, mas onde eu convivo com os colegas, onde eu já trabalhei, pelo menos a dar entrada, né? você gosta Não, de eu acho GGT? que Oi? Você gosta de GGT urinário para poder acompanhar? Não tem experiência, Não tem. né? Não tem Uhum. experiência com GGT urinário. Eu acabo trabalhando aí, né? Eu trabalho, vejo o que eu vou buscar na urina: densidade, pH, Sim, cristalúria e proteinúria, que é outra coisa que proteinúria. às vezes o pessoal também não consegue interpretar, né? A gente vê muita proteína creatinina urinária aí misturada com N outras coisas nessa É, urina, né? Mas tá é, aumentado. Então, assim, é o que eu acabo usando no meu dia a dia é isso, né? Eu sei que já tem alguns outros marcadores aí, não sei como é que tá a facilidade disso também e como é que tá na rotina de vocês. Mas é o Você gosta de usar SDMA, NGH, NGA, NGAL? Também não. NGAE, também estou inexperiente nele. SDMA, eu já usei bem mais quando ele chegou. Hoje em Também. dia, eu vou pedir, assim, eu raramente peço ele. Eu confesso Uhum. assim que eu penso muito na Create como um marcador, né? Mas às vezes assim, pô, tá com cara que tem, sabe? Tá com cara que tem lesão. Se ele é mais precoce, ele pode aparecer. Eu acabo às vezes pedindo, mas confesso que é muito pouco, né? Sim. Muito pouco. Eu não sei se porque o paciente crítico ele já tem uma tendência também a ter uma alteraçãozinha renal, né? A gente tem um estudo, não é do paciente crítico em si, mas tem um estudo que saiu em 2023, de paciente humano anestesiado, tá? Anestesias, grupos gerais, assim, não tinha grupo específico. E 12% deles tinham injúria renal aguda, pós-cirúrgica, né? E aí eu fico pensando quantos pacientes na veterinária estão fazendo injúria com outros marcadores que a gente ainda nem usa na rotina, né? Mas quantos pacientes estão fazendo injúria renal aguda pós-cirúrgico e paciente internado, que porque a gente se olha muito a create, principalmente valor acima do limite, né? E não se pensa no contexto todo, né? Então, é, eu acho que a gente deveria ser mais precoce e realmente voltar àquela ideia de ter um banco de dados. E eu acabo trabalhando muito com create e proteinúria, né? E densidade urinária também, né? Mas SDMA acabo não adotando na minha rotina. O básico bem feito, né? Aparentemente tem funcionado, né? Aparentemente tem funcionado. Mas realmente eu não tenho experiência com GGT urinário, não tô com NGAL. GAL, eu ainda não incluí Sim, na sim, rotina. sim. nem eu, esses aí não. Também não. Mas Ah, então. é, é porque a gente viu descrito, né? Falei assim, vamos ver se é Aham. só eu que tô, Perguntar. assim, ainda não utilizando. Agora, gente, polêmicas, que eu gosto é de polêmicas. Tchan, tchan, tchan. E a pressão? E a pressão no meu paciente internado tá lá, 180.
Muitas vezes algumas pessoas tentam fazer a correção desse, dessa hipertensão, vamos dizer assim, no momento na internação. Qual que é a visão do intensivista? O 180 é uma visão assim que eu falo assim, você descartou dor, você descartou estresse, né? Não é pincher. 180 você tem que baixar esse cara, né? Né? Porque eu sei que tá tendo lesão, né? E aí, além do rim, a gente vai ter outros órgãos, mas o rim é um dos caras que paga por essa história, né? E infelizmente, pressão alta, a hipertensão não assusta tanto quanto a hipotensão, né? O alerta do veterinário é para hipotensão, nunca para hipertensão, É. né? E às vezes eu não sei se é desconhecimento ou se é preguiça mesmo. Você vê assim, tava hipertenso, mas é que ele tá agitado, né? Não tá em casa. Tu vê no prontuário isso, né? Uhum. Cara, mas será, né? Ele é um paciente renal, né? Daí ainda você vai dar uma investigada lá, o ultrassom sugeriu um hiperadreno junto, né? Porque tem um aumento de adrenal, pô. Tem uma grande chance de ser hipertensão, né? E a gente sabe que isso vai prejudicar perfusão renal. Então, é sempre um alerta, é, principalmente porque as pessoas realmente passam batido, né? E busca número também, né? Em alguns lugares eu vejo assim, tá alto, mas pô, o animal tem às vezes tá com dor, né? O animal, por exemplo, causando com injúria renal aguda, para a gente não fugir do rim, mas a causa inicial, a causa base da doença é uma pancreatite, né? Isso dói, pô, né? Isso dói. Então, assim, tem um bom controle de dor, eu falo, tá com um bom controle analgésico e continua com 180 de pressão, mas vamos controlar isso aí, Uhum. né? Sempre seguindo aí, sempre que possível, evitando os vasodilatadores intravenosos, Uhum. porque como primeira linha, né, na maioria dos casos, porque a gente não por ser intravenoso, mas pelo risco que ele leva na forma que a gente monitora o nosso paciente ainda, né? Que é relativamente. Esse paciente é que está numa linha de pressão invasiva, né? E ele vai ficar lá no cilométrico, né? Aí é outro problema, a gente poderia fazer um só sobre pressão, né? Pois Fazer é, um nefrotox eu aí só acho, sobre pressão de como aferir pressão, né? exato. E eu ia falar isso aqui agora, os cuidados, especialmente com o paciente felino. Porque às vezes maneja de qualquer jeito, não tem aquele cuidado de tentar. Eu, pelo menos, faço assim, tá? Eu tento colocar num ambiente mais tranquilo, eu tiro da internação, eu levo para outro ambiente, eu coloco um feromônio espalhado no local. Eu tento colocar uma musiquinha que eu acho que às vezes ajuda, porque muitas vezes você tá ferindo a pressão ali naquela grade, naquela gaiola, naquela baia, sei lá, que a No pressão tá caos do saindo. internamento, né? No O caso da cachorro latindo do internação. lado. E custava nada, às vezes, né, pegar o paciente e levar para outro lugar para tentar aferir. E eu acho que é muito importante aferir em vários horários também, porque fica naquele momento, trocou o plantão, aí vai fazer aquela tomada de exames, de avaliações, e quando você vê o primeiro tá muito tranquilo, quando chegou lá no último, todos já latiram, já fez aquela barulhada toda, e então isso faz muita diferença na mensuração da pressão, e a gente tem que ter cuidado. É nítido, né, que durante o dia a pressão geralmente do paciente é maior quando está no relatório ali, né, descrito, e à noite é outra pressão, uma pressão bem menor, né? Então, realmente tem que ter muito cuidado. Mas você tem alguma medicação assim de predileção para quando tem uma hipertensão persistente no Eu paciente? vou eu vou pelo consenso, né? Inibidor de ECA, quando tem indicação do inibidor de ECA em cão, anodipino para gato, às vezes anodipino no cão também, eu vou seguindo esse ponto. E aí, esses pacientes que apresentam essa hipertensão 180, e foi importante, porque eu acho que eu falhei nesse ponto, né? Eu só falei da dor e do estresse, mas é, avaliar várias vezes e entender se não realmente não é estresse né, é extremamente importante. Então, e a gente partir para um nitroprussiato, eu tenho mais experiência com nitroprussiato, a gente teria nitroglicerina, mas aí eu tenho que ter mão de obra viável também, né? Porque eu falo, foi para vasodilatador, eu sou muito mais preocupado com o vasodilatador do que com o vasopressor, no sentido de se eu errar a dose, né?
vai dar ruim. A chance de eu mandar esse paciente a óbito é maior. No vasopressor, ele vai virar um paciente de você se eu errar, né? Uhum. Claro que pode ser pior ainda, mas se eu errar, ele vira ele não era um renal, agora ele vai virar um renal. Mas no vasodilatador eu posso levar esse paciente a óbito, né? Então, essa é a minha grande preocupação quando a gente começa a falar em vasodilatador injetável, né? Por isso, né, avalia, individualiza. É, não sei se na questão do vasopressor eu também já vejo problemas hoje, né? A gente veio de um tempo que todo mundo tinha medo de usar. No passado, o pessoal já começava com doses altas e eu acho que isso realmente levava a mais lesão renal e levava a outros desfechos negativos no animal. Mas a gente sabe que quanto mais precoce você entra com vasopressor no paciente vasodilatado, né, no paciente hipotenso, perdão, melhor desfecho, inclusive diminui a necessidade de substituição renal, né? Isso está muito Uhum. bem escrito na medicina humana e eu não acho que seja diferente na veterinária. Mas eu tenho que saber individualizar meu paciente, né? Eu dei uma vez uma assessoria online para um paciente e aí algumas falhas, era um gato, né? E aí e um tutor difícil. O tutor era um cara não da área, mas estudava muito, colocou vários. Ele ia contratando profissionais pelo Brasil, assim, ó. O gato tinha 3 nefros, 4 oncologistas. Tutores de gato, né, gente? Com Foi um todo tutor, respeito e assim, talvez carinho, que dos eu amo mais todos eles. desafiadores, Eu né? também. Mas eles são mais exigentes mesmo. E aí, mas na visão, no pensamento desse tutor, e aí imagina o sofrimento dessa equipe com esse tutor, né? A pressão tinha que ser 120 do gato. Então, a Nora estava para 120 de pressão. Eu não lembro quanto que estava agora de cabeça, mas já era uma dose bem alta de Nora. Gente, 90, 100, vamos individualizar. Olha a frequência cardíaca desse gato, tá em 110, acho que estava. Tinha hora que chegava a 90, porque tá fechado demais, né? A gente tá tendo um reflexo de Cush. E a gente foi trabalhando e conseguiu desmamar essa noradrenalina em 12 horas. Desmamar. Só que o pessoal, Thiago, mas tá em 90. Mas 90 tá bom, ó. Ele não tá taquicárdico, né? O contexto, não olha o número, olha o gato, né? É, E foi muito interessante, porque não é comum a gente ver um gato com 90 internado. Mas aquele gato era 90, né? Porque ele comia, o TPC era normal, a frequência cardíaca era normal, era 90, era um cara um ponto fora da curva, né? A gente tem que lembrar dos outliers. Então, tanto para cima quanto para baixo, eu acho que nunca só um número sozinho, né? É sempre o contexto, é sempre entender. Mas eu queria reforçar aqui essa questão de não ter medo de usar vasopressor, estamos indo para hipotensão, no paciente nefropata, né? Seja agudo ou seja crônico, porque eu preciso manter perfusão renal, com né? certeza. Quanto mais precoce eu sou, a tendência é usar menores doses e manter o rim funcionando de maneira adequada, né? Sempre olhar o todo e nunca só o número, Exato. né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta que é sobre pressão, mas pressão abdominal. Eu não uso, já vi que é super importante, principalmente em pacientes que estão em fluido, né? Até para você ter realmente um resultado melhor, né? E ver se está perfundindo. Ainda não usei, mas já ouvi falar algumas vezes. Preciso me aprofundar, mas queria saber se você utiliza isso, qual a importância. Existem pacientes que você mensura e outros não. Assim, gostaria de saber sua opinião sobre a pressão abdominal. Eu uso menos do que eu gostaria. Mas eu uso, eu acho assim, existe em humanos a hipertensão intraabdominal ela é muito mais comum do que no paciente no cão e no gato. Uhum. A ideia é que o abdômen do cão e do gato é muito mais complacente do que o abdômen do bípede, né, do humano. Então, realmente, bom, tem um consenso e tem uma sociedade internacional de hipertensão intraabdominal na medicina humana, né? E a gente vê isso em cão e gato. E é interessante porque a nossa ideia inicial é, pô, se eu tenho uma hipertensão abdominal, aumenta a pressão abdominal. A pressão de perfusão vai diminuir, porque a pressão arterial média vai ter que ir contra uma pressão mais alta. Esse é o princípio físico da história, né?
Pressão arterial média menos a pressão daquele órgão, daquela cavidade, gera a pressão de perfusão daquela cavidade. No caso dos rins, a pressão de perfusão renal é pressão arterial média menos duas vezes a pressão intraabdominal, ou seja, qualquer aumento de pressão intraabdominal é multiplicado por dois, né? E o que a gente vê, o que espera, talvez por uma questão visual, é que eu tenho um animal sempre com a barriga enorme, dilatada, gigantesca. E se a gente busca foto em humanos, é muito comum a gente ver isso. Mas, por exemplo, no excesso de fluido, no edema intersticial, nem sempre eu vejo esse barrigão. E eu vou lá Uhum. ferir a pressão, ela está aumentada. Então, isso é uma das coisas que às vezes tem que entrar naquele paciente que entrou com função, internou com função renal normal e eu começo a ver uma alteração. O que que será que está causando isso, né? É uma hipotensão, uma hipertensão ou não? Será que é uma pia aumentada, né? Então eu uso, de novo, menos do que eu gostaria, e aí a gente vem nas questões de manter esse paciente sondado, né? O evitar sondar quando não precisa, porque isso também eu vejo. Cão macho, eu tenho dó, né? Porque todo cão macho é muito fácil. É. Vamos sondar, vamos sondar. É incrível, porque se a gente comparar cão macho com gatos, fêmea ou macho, e cadelas, olha, eu arrisco dizer que existe muito mais sondagem em cão macho, né? Uhum. E a gente sabe que isso leva a algo prejudicial depois. Mas voltando à pia, a gente sabe que isso interfere, piora a inflamação, tem um ciclo vicioso, né? Eu vou piorando a perfusão. Se eu pioro a perfusão, eu aumento as interleucinas, citocinas, né? Fator de necrose tumoral, enfim, e isso aumenta a liberação de óxido nítrico, aumenta a vasodilatação, aumentou a vasodilatação, tá faltando fluido. Pô, aumentei a fluido. Uhum. Fazendo oligúria, porque a pressão intraabdominal está aumentada e a taxa de filtração glomerular caiu. Pô, tá fazendo oligúria, aumenta fluido. E eu tô piorando o quadro, porque se é um paciente inflamado, já está predisposto a ter. A permeabilidade vascular dele está aumentada, né? Então a gente acaba usando. E esse é um dos casos, né? A gente tem um manejo conservador, que inclusive é manter esse paciente sondado, é tentar diminuir a pressão intraabdominal desse paciente, né? Com sonda, com enema, com procinético, controle de dor, porque se o animal tem dor abdominal, ele tende a tracionar a musculatura, né? Contrair a musculatura. Então, esse é todo um manejo conservador e em alguns pontos realmente tem que abrir e deixar aberto. Claro que a gente vê isso mais em paciente com peritonite séptica. Uhum. Manter abdômen aberto com bolsa de Bogotá, né? Mas ela é extremamente importante e esquecida. Ela é esquecida. Esquecidíssima, né? É. Esquecida. E a gente pega, assim, pacientes com hipertensão leve. É muito comum paciente com hipertensão leve. Tem um trabalho pós de OSH. OSH. Uhum. Hipertensãozinha, claro, não leva a dano, porque é leve, mas o animal, só de sair da cirurgia de uma OSH, essa cadela, eu acho que, se eu não me engano, era cadelas, ela aumentou a pressão intraabdominal, né? Então, e ela é realmente esquecida no dia a dia. Muito, eu acho que ainda por desconhecimento, né? Sim, Muito desconhecimento, né? Então, exatamente. Mudando um pouquinho o foco, mas aproveitando, né, que o Thiago dá consultorias para vários colegas, vários hospitais veterinários, inclusive no Brasil todo. Na sua experiência, o que mais você é chamado assim para prestar? Qual é os casos clínicos? É mais injúria renal aguda ou é mais, não sei, é só para até mudar um pouquinho o foco do renal, só um pouquinho, tá? Costuma não. Só para você contar ah, pra gente um pouco, eu mais acho um que pouco da consultoria. varia bastante, assim, sabe, Ju? O que eu vejo, assim, ó, eu trabalhei um tempo num hospital em Curitiba que também atendia classe. O público era classe A. Um dos principais oncologistas de Curitiba trabalhava nesse hospital, então a gente tinha na UTI a gente tinha eu falava assim, era onco, a ordem era onco, cardiopata e endócrino. Eram os meus três principais, aí eu acho que nefro talvez entrasse na quarta posição, né? Hoje, o hospital que eu trabalho aqui em Floripa é o mesmo tipo de público, eu acho isso interessantíssimo, e o que a gente mais atende é gastroentérico, a origem do problema.
É muito interessante, porque teoricamente eu deveria atender algo muito parecido, né? Pacientes mais velhos, é o mesmo tipo de paciente, inclusive. Mas eu acho que isso muda muito de região para região. Então, por exemplo, esse hospital que eu falei que a leixe não é endêmica, mas às vezes a gente pega paciente com leixe, é incrível a quantidade de infecto-contagiosas que eles internam. É incrível, é absurdo, né? E é um hospital que atende um pouco de tudo, né? Mas eu acho que hoje o paciente, e o que eu vejo muitas vezes, até já voltando para nefro, a injúria renal aguda acontecendo e às vezes não linkando com outra causa. Então, o animal, ou da pancreatite que eu usei como exemplo, né? Eu vejo essa falha de, pô, mas o rim agora tá pagando a conta porque esse cara fez SIRS, né? Porque tá mal perfundido. O problema não está no rim, né? Claro, voltando àquela ideia, sempre suspeite o animal. Eu acho que até o Hélio Altran que fala, né? O animal tem quantas doenças ele quiser ter. Se eu não me engano, é dele essa frase. Se for de outra pessoa, me desculpe. Mas eu vejo muito assim, no paciente no DRC. O DRC agudizado, o pessoal, não, mas é DRC, não, mas será que não tem um insulto? Tá Uhum. piorando esse quadro? Vamos investigar. E muitas vezes a gente acha, né? Então, o pessoal fica muito buscar, já é DRC, não sei se é questão de conformismo, né? Mas, um DRC, piorou a DRC, não. Daí tu vai ver assim, ele tem um outro insulto, né? Ele tem uma doença endócrina, enfim, ele tem outro problema. Mas, no meu ver, dentro das rotinas que eu tenho acompanhado, o doente renal, ele não estaria entre os três primeiros. Tá? O doente renal puro, né? Com injúria renal é comum, né? Injúria renal na sepse, a gente sabe que a mortalidade aumenta 60 a 70%, tanto em humanos quanto na veterinária. Eu ainda arrisco a dizer, o dado veterinário que eu tenho é americano, né? Mas que isso no Brasil é maior, tá? Uhum. Mas deve. Renal, quando eu tenho um paciente que começa a fazer injúria renal e é séptico, eu acredito aí que essa mortalidade chega próximo a 100%. Porque esse cara chegou tarde para quem devia, eu acho que começa por aí. E aí entra as questões de recurso, né? Não ter hemodiálise, às vezes não ter nenhuma diálise peritoneal, né? Hoje a gente trabalha com diálise peritoneal aqui, né? E a gente tem hemodiálise na cidade, mas a gente vê que realmente tem esse delay aí para chegar na hora certa. Isso. E tá com a dificuldade, né? Começando a ter dificuldade para insumos, né? Na diálise peritoneal. Eu soube Complicado disso, isso, bem né? triste. Não sei como é que Demais. vocês estão aí, se vocês estão dialisando, mas tá bem triste, né? Aham, tá preocupante. É. Mas eu gostaria também de fazer uma pergunta. Na visão, né, intensivista, existe uma diferença do paciente crítico comum, que não tem doença renal crônica, e o paciente crítico doente renal? Pô, entra mais ou menos nesse grupinho da sepse aí, né? Quando começa a ter alteração renal, eu acho que o alerta é maior, né? E aí e não é um alerta só rim, né? De piora, de pior prognóstico. A gente sabe que a create é utilizada no Apple Score, que é um score de gravidade do cão. No Uhum, gato é a ureia. Não sei se o pessoal aí depois dá um Google aí, procura o Apple Score. Mas a gente sabe que é associado a pior prognóstico sempre, mas quando eu vejo uma alteração renal, algo eu tô falhando antes, né? Eu tô falhando de maneira geral na hemodinâmica desse paciente. Claro, eu posso estar evoluindo na CIRS, né, na sepse, mas eu sempre fico assim, se o rim falhou é porque eu falhei. Se ele já não veio meio falhado, né? Mas assim, pô, ele isso. entrou com uma create normal. Eu tô conduzindo ele, daqui 3 dias ele subiu a create, pô, eu tô falhando na minha hemodinâmica, né? Ou eu tô fazendo menos fluido de menos ou de mais, e talvez ainda é comum o demais, eu não estou dando a atenção que eu deveria para a pressão arterial, eu não estou colocando isso dentro de um contexto, porque tem o contrário, né? Por exemplo, um paciente que está normotenso ou essa normotensão mais baixa, nesse ponto de corte, 90, 100, e já tem gente entrando com nora.
se eu tô fechando a periferia, o rim tá na periferia, né? Eu sei que os nefros não gostam dessa ideia de que o rim tá na periferia, né? Mas é uma questão didática, gente, é uma questão didática, né? E eu tô fechando o rim, e eu tô causando a lesão, então, é, e aí eu acho que, então, o rim, para mim, independente dele ter realmente lesão ou não, se eu começo a ver alteração nele, eu começo a rever toda a minha terapêutica antes. Talvez ele seja um cara que berra, né? Que é mais fácil, né? Porque vem no bioquímico, né? O pessoal pede perfil bioquímico, vem uma create lá para mim ver, né? Às vezes eu vejo lá na urinálise, né? Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente olha o rim, ele também me serve para dizer que eu talvez não esteja conduzindo adequadamente a hemodinâmica geral desse paciente, né? Existe muito embate na sua rotina, você e o nefrologista, por exemplo, em que momento por medicamento ou qualquer outro tipo de situação? Intensivista vive em pé de guerra com todo mundo, né? É brincadeira essa parte, mas eu vejo muito isso. Eu tive Bicarbonato, né? Normal. bicarbonato, eu até brinquei com a Ju quando ela me convidou, né? Ju, vai dar pau no bicarbonato. É, mas eu tive a experiência. Quem me deu nefrologia quando eu fiz pós foi o Léo Londonho. Ele é da Universidade da Flórida, né? Nefro, só que ele é um nefro dentro da terapia. Ele é apaixonado pelo paciente crítico. Então, assim, a gente vê realmente que é é uma visão diferente do nefrologista que veio da clínica geral, né? Uhum. Daquele cara que teve essa evolução da clínica geral, que talvez não passou tanto no paciente crítico, assim como o cardiologista, o pneumologista, como qualquer especialista que veio da clínica geral, a visão geral, que isso é uma visão minha, compartilhada por alguns colegas, mas não é de comum acordo. Eu acho que o treinamento, né, a educação do veterinário no Brasil, ela é muito voltada para doença crônica. E o paciente agudizado é um paciente diferente. Então, claro que as condutas às vezes vão ser diferentes, mas eu acho que a gente tem que somar, né? E não é eu sei e tá errado o que o colega especialista tá falando. Eu acho que é uma soma, né? Então a gente traz, eu gosto, eu já tive paciente que tinha 6 especialistas, né? Então, 6 especialistas, se contar todo mundo da UTI que passou, que eram mais 4, mais eu, 5. Esse cara tava com 11 veterinários ao redor, né? Então, por quê? Porque é uma somatória, né? É uma somatória. Por exemplo, outro dia a gente estava com um paciente com coágulo na bexiga, eu não conhecia aquele artigo que fala sobre o uso de alteplase. Não sei se, né? Pô, quem que trouxe? O nefro, né? Ó, Uhum. tem isso aí, deu pro alteplase para trombo eu já sabia, mas para Depois você bexiga eu não sabia. disponibiliza, Legal, vamos fazer. a gente Oi? coloca. Depois você disponibiliza pra gente que a gente coloca lá. Sim, Vou pegar. Eu achei muito Não. interessante, porque eu conhecia para trombo, não para bexiga, né? A gente acabou utilizando. Então, assim, o bicarbonato realmente é uma visão, porque a minha dó na medicina veterinária é os nossos N's pequenos dos trabalhos, né? Então, o que eu falo? Se eu for olhar o maior trabalho que a gente tem dentro da terapia intensiva para bicarbonato, é um trabalho humano, que é o Bicar, a gente pode disponibilizar, se eu não me engano, são 10 mil pacientes. E qual foi o grupo que se beneficiou? O grupo com acidose tubular do tipo 2. Foi o único grupo, é um subgrupo dentro de todos eles que se beneficiou do uso do bicarbonato, né? Então eles batem muito na tecla de trata a causa base. Esse cara não está perdendo bicarbonato, porque o da acidose tubular tipo 2 está perdendo bicarbonato. O resto ele está consumindo bicarbonato, vai tratar o resto, né? Então isso que eu vejo. O que eu trabalho muito é tentar entender, às vezes com o nefro, o nosso problema é perda de bicarbonato, né? Então a urina está ficando alcalina, né? Eu olho lá a urina com 5 de pH. Talvez, eu acho que nesse primeiro momento não me parece perda, né? Esse cara tem um histórico de ter, ai, me ajudem aí, algo nefrotóxico rápido assim, né? De ter usado uma medicação nefrotóxica, por exemplo. Lírio causa isso? É, Os desculpa, gatos? oi? O lírio? Que Por causa. lírio, né? Uma intoxicação por lírio. Bom, existe uma chance desse cara se beneficiar disso, mas eu tenho um animal que tem uma injúria renal, mas o problema dele é perfusional, né? Se eu não tratar a perfusão
não adianta fazer o bicarbonato. Eu vou melhorar pontualmente. Aparentemente, o que a literatura tem trazido para nós é que eu não tenho benefício a longo prazo, né? E aí eu tenho minha preocupação com o sódio, eu tenho minha preocupação com a osmolaridade, que quando eu reponho o bicarbonato, me traz. Outra preocupação que eu tenho com o bicarbonato, esse cara vai virar CO2. E se esse Uhum, paciente não tiver incompetente para expulsar esse CO2, ele vai fazer uma acidose respiratória, né? Ou se esse paciente é um paciente que tem uma acidose mista, metabólica e respiratória, às vezes eu modificar a parte ventilatória dele, eu resolvi o problema dele. Eu tirei ele daquele sofrimento, né? Então, eu acho que é essa visão mais ampla que a gente sempre tem que pesar no momento de fazer ou não o bicarbonato, frente às evidências que a gente tem, porque quando a gente vai para a veterinária, a evidência ela é pequena, né? E eu tive uma vez, eu acompanhei um lugar que, por opiniões diferentes, ó, a partir de agora, quando vier o bicarbonato, faz bicarbonato e vida que segue. E eu comecei a notar, isso não é nada científico para quem está ouvindo esse podcast, mas eu comecei a notar paciente, reposição, paciente, reposição. Todos foram a óbito. uhum. Não foi o bicarbonato, mas eu estou dizendo que fazer o bicarbonato também não tirou esse paciente. Foram 26 pacientes. Isso não é científico, gente. Não é científico. Mas eu trago isso comigo. Então, quando a gente discute bicarbonato, eu sempre discuto nessa. Que momento nós estamos, né? E todo consenso é isso, né? Alguém cede, alguém, né? A gente chega num consenso. Vale a pena ou não vale a pena, né? Se é um paciente que já tem um rebaixamento de nível de consciência, o CO2 já está lá em cima, talvez eu não vá fazer um bicarbonato, a não ser que seja muito clara essa ideia para mim, dentro do que a gente vê na medicina humana, de que seja um paciente realmente com acidose, possível acidose tubular, enfim, talvez eu não faria, né? Mas é um doente renal crônico, já tem todo aquele histórico, pô, cara, esse cara tem grande chance de se beneficiar de bicarbonato, né? Eu acabo usando os pontos de corte que o Bicar trouxe, né, que é abaixo de 7,2 de pH, BIC abaixo de 15, se eu não estou enganado, ou 12, agora até fugiu. 12. 12, né? É Aqui, 12. geralmente eu me atento mais quando é 12. E sempre individualizar, porque às vezes, por exemplo, se eu faço uma hemogase na chegada desse paciente, às vezes eu tenho lá um 7,1 de pH, né? Não é a reposição de BIC que vai levar 4, 6, 8 horas. Ah, ele está hipotenso, a gente sabe que a acidose leva à hipotensão, mas eu tenho formas de corrigir isso, e às vezes só de repor volume, eu corrijo a hipotensão e eu corrijo o pH desse paciente, porque eu melhoro a perfusão dele. Então eu acho importante individualizar, né? Eu acho importante essa individualização. Isso também serve para os eletrólitos de uma maneira geral, né? Entre o bicarbonato e o potássio, qual vem primeiro? De Ah, eu reposição. sempre. Potássio, eu tenho uns medos, sabe? Tem? Eu acho que na veterinária. Potássio e sódio, é que a gente não vê tanto problema com sódio, Com né? sódio. Mas, assim, na medicina humana, e alterações, né, de potássio e de sódio são considerados emergências médicas, é emergência. E na veterinária a gente conta com a sorte, né? Eu tenho um colega da cardio que faz laudo de eletro na telemedicina, né? E ele mostrou lá, olha esse ritmo sinusoidal aqui. Cara, isso é um potássio de 9 para cima, né? E Uhum. foi pra telemedicina o eletro. Deu, cara, esse bicho morreu. Dele não, deu tempo, porque a hora que a gente viu, a gente entrou em contato e começou, né, a ajudar o pessoal no caso, né? Então, eu sou sempre. O potássio é uma coisa assim: o paciente já não come há mais de 24 horas, faz uma reposição empírica, né? Ainda se existe um medo, de uma maneira geral, de reposição de potássio, mas eu acho que isso vem com aquelas fluidos antigas que a gente fazia, né? Eu lembro lá, 10 ml em 10 minutos, né? 10 ml quilo em 10 minutos para uma prova de carga e era 60, 70 ml por quilo por dia. Então, pô, a chance de eu fazer o efeito tóxico do potássio nesse paciente é grande. Mas se o paciente não tem um histórico de doença renal, não come mais de 24 horas, tem grande chance dele estar hipocalêmico, né? E às vezes eu não tenho a condição que eu trabalho hoje, graças a Deus, eu tenho potássio beira-leito na hora que eu quiser e o doutor autorizar. Mas, mas eu acho que assim, tem que repor, né?
E aí, e o contrário, a hipercalemia também, né? Eu acho que. E aí entra a questão do BIC, né? Faz BIC na hipercalemia. Eu fiz isso uma vez na vida. Eu usei todas as outras alternativas, eu só não tinha hemodiálise, era um DRC4, né? A gente falei, cara, a última tentativa que a gente tem é repor BIC nesse cara, e eu acho que não vai adiantar, mas vamos lá, né? Infelizmente não adiantou mesmo. Esse foi um cara que fez ritmo sinusoidal, inclusive, eu lembro até hoje. Mas eu acho que eletrólito é sempre importante, né? Não só o potássio, sódio também, né? A gente às vezes vê uns sódios aumentados, né? E aí entra até o Watson, né? Um sódio baixo com potássio alto e o pessoal acha que daí é um nefropata, né? E aí entra os diferenciais que a gente tem que ter em mente. Chama um nefro porque não está expelindo potássio, daí tu vai ver um Watson, né? Agora vai para endócrino, Uhum. né? Sim. Aí eu tive um encontro com a nefrologista, ou com a nefrologista não, tive um encontro com a intensivista, e aí a gente estava no mesmo caso. E aí, paciente hipocalêmico. Eu, ai, bora devagarzinho e tal. Ela, não, desce o potássio aí, vamos sem medo. Sério, você não tem medo? Ela, não, então, tá nas suas É. mãos. Então, intensivista, você não é o intensivista que diz, desce o potássio. Não, com o potássio em mão, eu reponho potássio puro, tá? É mesmo. Eu calculo Meu para não Deus, passar gente. da dose tóxica, jogo uma margenzinha de segurança e eu reponho o potássio quando tá muito, né? Tá realmente muito Crítico, né? baixo. Eu Uhum. calculo para só não passar da dose tóxica, eu reponho em bomba de seringa, né? Então eu tenho esse ar audaz, assim, né? É que quando eu não sei, eu falo, faz que provavelmente mal não vai fazer. Mas eu reponho, eu faço o cálculo só para não passar da dose tóxica, todo mundo fica com medo. Eu Nunca tive fiquei. problema. Eu falo assim, pelo amor de Deus, coloque um X em cima do botão da bomba do bolos, né? Mas, né, a gente dilui ali um para um, para não ficar purinho. Coisa de intensivista, né? Que ainda É, eu, que para eu, vocês nem é, né? Só eu pra gente teve mesmo. um outro extremo. A gente tava, teve um paciente que tava com uma obstrução de ure- ureter, ia para cirurgia. E esse paciente estava fazendo onda T apiculada. Eu não lembro o potássio dele. Eu não era o responsável de nada, assim. Eu tava lá, sabe que vou dar uma mão que tá corrido. Uhum. E esse paciente parou na indução. E eu tava olhando o eletro, deu, bah, essa onda T apiculada aí, né? E ele parou na indução. Tava anestesista, eu e a cirurgiã. Eu olhei para ela e falei assim: pega cálcio, 1 ml por quilo e faz. E ela devagar deu, não, faz, aperta isso aí. E esse paciente voltou, né? Então, assim, Baixo, ele voltou, o potássio estava em 8 e cacetada, se eu não me engano, né? Porque daí em seguida foi feito. Ele era um paciente, a princípio, que estava com o potássio, deveria estar normal. Uhum. E era muito engraçado, porque essa ideia de a cirurgia, mas eu posso fazer? Eu pode. Aperta essa seringa aí, faz esse cálcio aí, né? Mas eu acho que é um pouco diferente. A gente começa. Primeiro, o animal tá monitorado. É diferente da internação comum, É, né? Que tem um paciente crítico que não está monitorado. E isso é uma falha que a gente ainda comete. Pô, um eletro hoje. Quem que tá nesse paciente? Pô, eu vou fazer uma Uhum. reposição, coloca o eletro ali, né? Ah, vai ficar com o eletro o tempo todo? Não, mas deixa o eletro, tira daqui 5, 10 minutos, 15, dá uma reavaliada, faz parte do parâmetro. E a gente consegue ir avaliando isso, né? E isso vai dando uma certa segurança, né? Não que a gente não tenha medo, eu acho que o medo é uma questão de ter respeito e não passar Uhum. do limite, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai tomando um pouco mais de segurança, né? Eu gosto muito, o pessoal usa aquelas tabelinhas de reposição de potássio, que é tantos ml, não pode passar de uma taxa tal lá. Eu falo, gente, isso aí, essas taxas de fluido, se tu fizer essas taxas de fluido, você encharca o animal. Uhum. Tu nunca vai chegar nelas. Então, se tu usar essa tabelinha, é extremamente seguro. Dependendo de como está o potássio do animal, você nem repõe o potássio, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Uhum. Mas é possível. Mas eu tenho que ter segurança, né? Eu sempre falo, se Sim. tu nunca fez seja mais cauteloso, Sim. né?
e monitore, né? Eu Ou acho que chama o intensivista. é, na, ver- é, na verdade, eu às vezes brinco assim, o que que o intensivista faz pelo animal? Nada. A gente não deixa morrer. Então, o Só. problema é pulmão, a gente coloca no ventilador. O que que tu tá fazendo? Nada, o ventilador tá fazendo o meu papel. O problema é hemodinâmico, a gente usa droga vasoativa, a gente corrige fluido. O problema é renal, a gente vai para uma substituição renal quando é possível, né? Então eu brinco, a gente não faz nada pelo paciente, a gente só não deixa ele morrer porque aquele organismo dê conta de passar por aquele insulto, seja inflamatório, de origem cardiogênica, enfim, ele tem um insulto, descompensou e a gente só não vai deixar ele morrer para ele reorganizar a vida dele, né? Uhum, Então, só que o que que realmente a gente faz? Monitora. Então, a terapia intensiva ela é muito associada a um ventilador mecânico e um monte de 1.000 bombas de infusão e um bercinho no Brasil, né? Essa é a imagem. Mas eu consigo fazer uma. Eu não estou fazendo apologia a essas terapias intensivas mal feitas, mas assim, pô, um monitor multiparâmetro, todo hospital, toda clínica tem hoje. Eu ficar sentado avaliando o parâmetro do lado desse paciente com uma frequência maior, já gera isso um cuidado melhor do que eu abandonar esse cara, Com né? certeza. com Então, certeza. e eu consigo ser precoce. Essa é a grande questão. Eu consigo ser precoce na minha decisão, né? Perfeito. Gente, olha para vocês verem. Já acabou o nosso tempo. Tu Passa fala muito demais, né? rápido, né? O começo a gente fica tão tenso e tudo, depois a conversa vai fluindo, as dúvidas vão sendo esclarecidas, e quando você vê, vira realmente um bate-papo, né? É, muito bom. Tiago, eu acho que o nefrointensivismo veio para ficar. Você, Certeza. você ajuda muito a gente, quero agradecer. Engrandeceu demais o nosso podcast. Queria que a última palavra, né, vou deixar a Ximene falar e agradecer também, é claro, mas que fosse sua para você apresentar esse programa de consultoria que você tem, que eu acho que, tanto para nós, mas para quaisquer outros colegas veterinários que estejam assistindo, que tenham interesse, que busquem, porque, de fato, eles só não deixam o animal morrer. É muito importante. Eu É, adorei essa eu amei definição. O que que o nossa. nefro, o que que o intensivista faz? Não, só não deixa morrer. Só isso. É, Adorei. Tiago, muito amei nosso obrigada. papo. Amei, amei, amei. Muito obrigada pelo convite, ou pelo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. E eu espero que não seja a última, né, Ju? Com Que ele certeza. venha outras vezes para a gente poder falar sobre outros assuntos na nefrointensivismo, porque eu acho que realmente vai ser um diferencial bem grande daqui para frente, né? Obrigada. Eu que agradeço o convite. Realmente é muito legal essa troca de ideia. Eu acho que ela engrandece e a gente aprende, né? Aprendi com vocês aí um monte hoje também. Realmente, eu acho que o resumo da terapia intensiva é isso. A gente só não deixa morrer. Na verdade, quem dá conta é sempre o bichinho que tá lá e a gente está do lado só ajustando os ponteiros. E eu presto, né, treinamentos de equipe, né, agradecer a Ju por permitir isso, mas e consultoria, né? Então, hoje a telemedicina ela nos permite, às vezes, né? Eu já prestei consultoria para Manaus, para Macapá, para o interior do Mato Grosso, assim, que a gente às vezes tem a dificuldade, né? Eu falo, bom, hoje eu estou num lugar que se eu precisar uma tomo do meu paciente, o tutor tiver condição, ele vai fazer, porque está na sala do lado a tomografia, né? Mas às vezes a gente não tem esse recurso, mas ainda é possível dar alguma coisa por aquele paciente. Então, essa ajuda de buscar um diferencial, né? Eu realmente sou fã do House nesse sentido de, foi com ele que eu aprendi assim, abra o leque de possibilidades. Então, a gente acaba às vezes trabalhando com isso, porque, e para mim é mais fácil, né? Quando eu entro num caso que já existe, eu entrei com ele caminhando, e eu tô vendo de fora, né? Eu não tô com aquele estresse do tutor, né, questionando, ou com aquele viés de ancoragem, né? Que é um erro médico, o viés de ancoragem. É ouvir, esse animal mora em apartamento, então o lepto tá descartado. É. É um viés de ancoragem, né? Se eu fosse talvez olhar de fora, não, mas vamos tentar lepto.
né? Que foi o que aconteceu no caso aí que a Ju conduziu, né? Ó, vamos tentar lepto, pô. E era, né? Então, eu acho que é possível, né? Mesmo nos rincões do Brasil, a gente dá uma boa condição para o paciente, né? De qualquer situação, né? E estamos aí, eu acho que foi bem produtivo, faltou várias coisas que a gente ia pensar, Nossa, discutir. eu acho que a gente pode marcar Muito. Eu acho o justo. Mas segundo foi muito encontro. legal. Fazemos um segundo Deixa seu encontro aí. Instagram, seu contato pra gente divulgar. Instagram é @vetassistance, Vet Assistance, né? Ser aí uma assistência pros colegas, né? Pro veterinário mesmo, às vezes dá uma mão aí no que pode estar passando batido. Uma das coisas que a gente faz no dia a dia é tentar ficar mais a par das evidências mais novas, né? Porque realmente muda a conduta, É, né? Muda a conduta e isso reflete direto no paciente lá. sem Tá dúvida. bom? E de novo, muito obrigado. Eu que Obrigada, até agradeço. breve. Vamos seguir ele, Tiago. Kuller? Kuller. Kohler, Kohler, mas É. cola em alemão. Ô, gente, E um é beijo isso, para vocês. obrigada. Muito obrigada, viu?